Você é do tipo de pessoa que analisa situações com a perspectiva do copo meio cheio ou meio vazio? Quando as coisas parecem não dar muito certo, como você reage? As incertezas costumam te deixar abalado e confuso, ou você prefere usá-las como desafios? Hoje vamos falar sobre o peso que pode se tornar nossas vidas quando olhamos para nossa jornada a partir de uma ótica pessimista. Essa forma de pensar, por vezes, molda a nossa realidade, transformando pequenos desafios em montanhas intransponíveis e ofuscando a beleza dos nossos sonhos mais profundos. Muitos se veem presos nessa perspectiva, sem perceber o quanto ela interfere na leveza e no propósito da vida. Conheça Jonathan, um homem no ápice de sua vida adulta. Com sonhos e muita capacidade, trabalhava por muitos anos em uma metalúrgica e tinha uma vida pacata. Contudo, por dentro, Jonathan era uma fortaleza de pensamentos negativos e superstições que o impediam de se desenvolver, prosperar, casar e criar uma linda família. Ele vivia com a plena convicção de que se algo pudesse dar errado em qualquer um de seus planos, certamente daria errado. E essa crença, mais do que qualquer obstáculo externo, era a barreira que o impedia de ser verdadeiramente feliz. Mas essa história não termina em lamentos. Existe uma força capaz de transformar o ceticismo em fé, a dor em propósito e a desesperança em uma fonte inesgotável de felicidade. Prepare-se para conhecer a jornada de Jonathan, um homem que, por meio de um encontro inesperado, descobriu que a verdadeira prosperidade não está no que se tem, mas na forma como se pensa e age. Fique até o fim e descubra como a transformação da mente pode reescrever o destino de cada pessoa. Jonathan se arrastava pela vida como uma velha máquina enferrujada, operando no automático, mas sem um pingo de entusiasmo. A cada manhã, o cheiro de metal e óleo na metalúrgica parecia se misturar com um gosto amargo do pessimismo que já era parte integrante do seu café. Ele via tudo em tons de cinza, e até mesmo um dia de sol parecia esconder uma nuvem de desânimo em algum lugar do horizonte. Para ele, cada problema era um beco sem saída, e qualquer tentativa de otimismo era apenas um disfarce para a decepção iminente. Ele era o tipo de homem que, ao ver uma porta se abrindo, já imaginava que ela ia bater na sua cara. Acreditava piamente que o azar era seu companheiro constante, e qualquer vislumbre de felicidade era apenas um engano passageiro. Jonathan tinha 32 anos, tinha uma vida pacata, nada de muita novidade acontecia em seu dia a dia, preferia não correr riscos. Trabalhava em uma metalúrgica, onde ficou por muitos anos na mesma função. Achava melhor manter um emprego que não era ruim, pensava ele, do que se arriscar em tentar subir de cargo e ter que lidar com mais responsabilidades e cobranças do chefe. A única recompensa que ele recebeu por esses anos de dedicação na empresa, além do seu salário, foi uma postura curvada e um olhar desbotado, que denunciavam o peso de sua vida cansada e monótona. A vida parecia uma série interminável de quases e desistências, e ele já nem se esforçava mais para contestar essa realidade. Sua rotina era uma repetição frívola, sem vida. De casa para o trabalho e do trabalho para casa, com pouco espaço para desvios ou surpresas. Os raros convites de amigos eram geralmente recusados com desculpas esfarrapadas, e as oportunidades de novos relacionamentos passavam despercebidas, ou eram sabotadas por sua própria insegurança. Ele vivia em uma bolha de conformismo, onde a infelicidade não era um problema a ser resolvido, mas uma condição natural da existência. Jonathan não se dava conta do quão profundamente esse padrão de pensamento havia se enraizado, moldando cada aspecto de sua vida. Apesar de toda essa neblina mental, algo em Jonathan começou a faiscar. Pequenos incômodos antes ignorados agora se tornavam mais evidentes. Aquela sensação de um peso constante no peito, que ele atribuía ao trabalho, começou a se mostrar diferente. Não era cansaço físico ou fadiga. Fisicamente ele até se sentia muito bem, seu corpo havia sido capacitado pelo trabalho braçal e constante, mas o que ele sentia agora era um incômodo novo. Sentia-se encurralado por uma sensação de vazio que rotina alguma conseguia preencher. Seu desconforto surgia sempre que via a felicidade de casais em público, famílias passeando, pessoas vivendo. Sua consciência começou a ser afetada por justamente aquilo que faltava em sua vida, fazendo pensar no que havia perdido ao longo do caminho. Certa manhã, enquanto arrumava suas ferramentas, um colega de trabalho mais jovem, cheio de planos e com um sorriso constante, comentou sobre seus sonhos. Jonathan ouvia com um misto de ceticismo e uma pontada fria no estômago. O otimismo genuíno daquele rapaz contrastava de forma gritante com o seu próprio cinismo.
E pela primeira vez, Jonathan não conseguiu descartar aquilo como ingenuidade. Começou a perceber que a vida que ele levava era uma escolha, ainda que inconsciente, e não apenas um destino imposto. Essa nova percepção, embora ainda nebulosa, trazia um leve desconforto. Ele se pegava observando as pessoas, notando como algumas pareciam encarar os desafios com uma leveza que ele desconhecia. Começou a se perguntar: será que existe outro jeito de viver? A resposta ainda não estava clara, mas a pergunta em si já era um progresso. Jonathan começava a emergir da sua bolha de pessimismo, não tão rápido como a destreza de alguém que luta pela vida, mas sua consciência sussurrava em seus ouvidos como alguém que conta um segredo revelador. Era o começo de um despertar para a possibilidade de mudança, mesmo sem saber por onde começar. Jonathan, antes alheio aos seus próprios problemas, agora começava a enxergar o reflexo da sua amargura nos olhos de quem o rodeava. As piadas ácidas, os suspiros constantes, tudo que antes passava batido agora ecoava como um sino desafinado. As pessoas já notavam seu desânimo e ele, por sua vez, sentia o peso desses olhares, a compreensão velada, e isso o incomodava mais do que qualquer barulho da fábrica. A vida de um homem sem causa começava a ter um pouco de movimentações. Um novo colega seria contratado na metalúrgica. A notícia, que para Jonathan era apenas mais uma burocracia, traria uma reviravolta que ele jamais esperava. Ele não sabia, mas aquele seria o catalisador para sua jornada de transformação. A velha rotina estava prestes a ser chacoalhada por uma brisa de novidade, e com ela, a chance de ver a vida por uma outra ótica, menos embaçada pelo pessimismo. Ainda que sem plena consciência, Jonathan estava se movendo em direção a algo diferente. Era como um navio à deriva, que, sem saber, começava a sentir a correnteza de um rio ao invés do vasto e indiferente oceano. A busca não era ativa, mas o reconhecimento da necessidade de mudança já era um passo gigante. Seu coração, antes tão fechado, agora parecia ter uma pequena fresta, permitindo que a luz de uma nova possibilidade começasse a entrar, mesmo que timidamente, na escuridão que o cercava. Cláudio começou a trabalhar na metalúrgica em uma terça-feira. Era um dia chuvoso e a quantidade de serviço daquela semana estava bem alta. O novo funcionário chegou com entusiasmo para o trabalho, mostrando interesse em saber quais seriam suas novas funções na companhia. Jonathan se perguntava por que tudo aquilo. Era só mais um trabalho entre tantos outros. Na visão dele, só mais um dia comum como qualquer outro. Não há o porquê de se alegrar tanto. Cláudio era tudo o que Jonathan não era. Sorridente, falante, com uma energia contagiante que parecia não se abalar com o peso do metal ou o barulho das máquinas. No início, Jonathan o ignorava, murmurando algo sobre otimismo excessivo e gente que vive no mundo da lua. Mal sabia ele que essa nova presença despretensiosa se tornaria o espelho onde ele finalmente veria a verdadeira face da sua própria crise interna. Aos poucos, a convivência forçada começou a corroer a muralha que Jonathan havia construído. Ele observava Cláudio lidar com os desafios do dia a dia com uma calma e uma perspicácia que o deixavam intrigado. Enquanto Jonathan via problemas, Cláudio via oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa diferença gritante na forma de encarar a vida começou a martelar na mente de Jonathan, gerando uma inquietação que ele não conseguia mais ignorar. Era como se uma rachadura minúscula surgisse na sua armadura de pessimismo, permitindo que a luz entrasse e revelasse a escuridão que ali residia. A crise da vida de Jonathan não estava começando. Ela já havia se instalado há muito tempo, desde que ele perdeu sua noiva. Sua perspectiva de tudo mudou. Ela o deixou porque queria que ele tivesse uma vida mais intensa, que aceitasse correr riscos e viver uma vida com mais influência. Queria ver Jonathan crescer em sua profissão, almejar novos horizontes. Não aceitaria se casar com alguém que se acomodou a se contentar com as migalhas que sobravam da jornada de outros vencedores. Não porque deveria competir com outras pessoas, mas porque há muito tempo não se desafiava a criar uma nova perspectiva de vida. A lembrança do grande amor perdido, antes uma dor adormecida, ressurgiu com uma intensidade avassaladora, fazendo Jonathan questionar todas as suas escolhas. A vida que ele havia aceitado como seu destino começou a se mostrar um cárcere construído por suas próprias mãos.
e a urgência por uma saída, por uma mudança, começou a se tornar insuportável. Foi em meio a essa crise silenciosa que Cláudio, com sua alegria inabalável, finalmente rompeu a bolha de Jonathan. Sem pregação, sem clichês, Cláudio simplesmente vivia o que falava. Um dia, ao ver Jonathan desanimado por um pequeno contratempo na linha de produção, Cláudio se aproximou com um sorriso. Sabe, Jonathan, a gente passa tanto tempo pensando no que deu errado que esquece de enxergar o que pode dar certo. O problema nem sempre é o que acontece, mas como a gente escolhe olhar para ele. Aquela frase tão simples ressoou em Jonathan de uma forma inesperada. Cláudio não oferecia fórmulas mágicas, mas perspectivas. Ele falava sobre a importância de pensar nas coisas do alto, não como um escape da realidade, mas como um ancoradouro para a mente. Contou sobre como a sua própria vida havia mudado quando ele percebeu que a verdadeira prosperidade não era ter muito, mas fazer muito com o que se tem. Ele explicava que a felicidade não estava em bens materiais, mas na paz interior e na certeza de que a vida tinha um propósito maior, algo que ia além das preocupações do dia a dia. Jonathan, que sempre desprezou o otimismo fácil, viu em Cláudio uma serenidade que ia além da superficialidade. Começou a se abrir, a questionar. Cláudio então compartilhou uma verdade simples e profunda. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele explicou que essa busca não era só sobre religião, mas sobre alinhar a vida a princípios que trazem paz e direção. Era sobre confiar que ao focar no que realmente importa, o resto se encaixa, a vida se torna mais leve e a fé se torna um guia. A conversa se estendeu por vários almoços e pausas no trabalho. Cláudio falava sobre como a gratidão podia transformar a visão dos problemas e como a oração era um diálogo que trazia graça e força para seguir em frente. Ele não impunha, apenas compartilhava a sua própria jornada, mostrando que a vida poderia sim ser um caminho de alegria e transformação, mesmo em meio às adversidades. Jonathan começou a ver que a solução para sua amargura não estava em mudar o mundo a seu redor, mas em mudar a forma como ele o percebia. Inspirado pelas palavras de Cláudio, Jonathan, pela primeira vez em muito tempo, decidiu agir diferente. Começou com pequenas mudanças. Em vez de reclamar do trânsito, ele tentava observar o céu, os prédios ou simplesmente colocar uma música suave. No trabalho, ao invés de resmungar com os atrasos, ele respirava fundo e procurava soluções. Ao princípio, era um esforço consciente, quase mecânico. Mas a cada pequena vitória sobre o seu antigo eu, uma sensação nova, um pingo de esperança começava a florescer em seu peito antes tão árido. Ele estava finalmente colhendo os primeiros frutos de uma nova jornada. A transformação mais notável, e talvez a mais surpreendente para ele, foi a mudança no olhar. Jonathan, que antes via só o que cinza, agora começava a perceber cores. Os pequenos gestos de gentileza dos colegas, o sol que batia na janela da metalúrgica, até o barulho das máquinas parecia menos opressor. Ele se pegava sorrindo, algo que não acontecia de forma genuína há anos. Essa leveza não era forçada, era o resultado direto de um ajuste de perspectiva, de um novo modo de pensar que permitia que a graça e a beleza do dia a dia se fizessem presentes. Ele redescobriu o prazer de uma boa conversa, de um livro, de um passeio no parque. Aquela antiga paixão que ele pensava ter perdido para sempre, a capacidade de se conectar com as pessoas, começou a ressurgir timidamente. Jonathan começou a sentir um propósito renovado, não em grandes feitos, mas na simplicidade de viver com mais fé e gratidão. A vida nova não veio com um pacote completo de soluções mágicas, mas com a convicção de que ele tinha o poder de moldar a sua própria felicidade, um pensamento positivo de cada vez. A mudança de Jonathan era visível não só para ele, mas também para quem o cercava. Os olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz diferente. A postura, antes curvada pelo peso do mundo, estava mais ereta, confiante. Ele não era mais o homem que esperava o pior, era alguém que buscava o melhor, mesmo nas pequenas coisas.
A semente plantada por Cláudio germinava e Jonathan estava experimentando a alegria de ver sua vida se encher de cores, uma oração silenciosa de gratidão a cada novo dia. A transformação de Jonathan era como uma árvore que, depois de anos em solo infértil, finalmente encontrava a terra boa e dava frutos. Ele não só recuperou o ânimo, mas também a leveza no trato com as pessoas. No trabalho, sua produtividade aumentou e ele se tornou uma referência para os colegas, não só pelas habilidades técnicas, mas pela forma positiva de encarar os desafios. Seus olhos, antes carregados, agora transbordavam de uma gratidão verdadeira pela vida, e a cada amanhecer, uma nova oportunidade parecia se descortinar. A metalúrgica, antes um lugar de rotina maçante, tornou-se um palco para seu novo propósito. O maior de todos os frutos, contudo, foi o reencontro com a esperança no amor. Jonathan, que havia desistido de se relacionar, começou a se permitir. Sua nova perspectiva atraiu olhares diferentes e ele, antes fechado, agora estava aberto para as possibilidades. Essa abertura não era uma busca desesperada, mas uma confiança serena de que, ao cuidar do seu interior, o universo conspiraria a seu favor. A fé que Cláudio havia semeado em seu coração não era apenas para o espiritual, mas se estendia a todos os aspectos de sua vida, incluindo a possibilidade de um novo e duradouro amor. A vida de Jonathan era a prova viva de que a mente é um jardim. Se você plantar pensamentos negativos, colherá ervas daninhas, mas se cultivar a fé, a gratidão e a esperança, colherá os mais belos frutos. Sua história nos convida a uma profunda reflexão. Até que ponto nossos próprios pensamentos nos aprisionam? Será que as correntes que nos impedem de alcançar a felicidade e o propósito não são feitas de nossos próprios medos e desesperanças? A jornada de Jonathan nos mostra que a mudança é possível, basta regar a semente certa em nosso coração. E você? Já parou para pensar em quantos quases a sua vida tem acumulado? Quantas oportunidades você deixou escapar porque, lá no fundo, uma vozinha insistia que não daria certo? A história de Jonathan não é só sobre ele, é sobre cada um de nós que, em algum momento, se viu preso na armadilha do pessimismo, acreditando que a felicidade era um privilégio de poucos ou um golpe de sorte. A verdade é que a transformação começa quando decidimos que não vamos mais aceitar uma vida cinzenta, quando podemos viver em cores. Pense comigo, quais são os pensamentos que você tem alimentado? São sementes de esperança e fé? Ou de dúvida e desânimo? Muitas vezes, o maior inimigo dos nossos sonhos não está lá fora, nas circunstâncias, mas aqui dentro, na nossa própria mente. Você já se imaginou vivendo uma vida com mais leveza, com mais propósito, onde cada desafio é uma chance de crescimento e não um motivo para desistir? A jornada de Jonathan nos mostra uma reflexão profunda sobre o poder da nossa própria narrativa interna. Será que não está na hora de reescrever a sua? De silenciar a voz do pessimismo e dar espaço para a gratidão? Para a fé inabalável de que Deus tem um plano para você? Essa não é uma jornada fácil, mas é a mais recompensadora. Assim como Jonathan, você pode começar hoje a virar a chave, a buscar as coisas do alto e a permitir que a graça divina guie seus passos, mostrando que a verdadeira prosperidade está na forma como você vive e impacta o mundo ao seu redor, e não no que você acumula. A vida de Jonathan nos mostra que toda escolha gera um fruto, e a semente mais poderosa que podemos plantar é a da esperança e da fé. Ele escolheu olhar para cima, buscar um novo caminho e colheu uma vida plena de propósito e felicidade. E você? Qual semente vai plantar hoje no jardim da sua mente? A decisão está em suas mãos. Não espere que as coisas mudem sozinhas. Seja a transformação que você deseja ver na sua própria vida. Comece pequeno, com um pensamento positivo, uma atitude de gratidão, uma breve oração. Lembre-se, Deus está sempre pronto a guiar aqueles que o buscam de coração. A graça divina está disponível, esperando que você a receba. Não existe coincidência.
Você precisará fazer escolhas. A jornada de Jonathan não foi transformada em um instante, mas foi resultado de um processo contínuo de escolhas diárias, de decidir ver o lado bom, de confiar que há um Deus no céu que cuida de cada detalhe. Que essa história sirva de inspiração para que você comece a trilhar seu próprio caminho de escolhas intencionais e positivas. Cada nova decisão é uma nova oportunidade. Que a história de Jonathan te inspire a refletir sobre o que você acredita e como você vê sua vida e escolhas. Você tem o poder de mudar sua realidade, de transformar o pessimismo em otimismo, a dúvida em fé, a escassez em abundância. Não se contente com a estagnação. Viva uma vida que transborda e compartilhe esperança em cada ação. Permita-se sonhar, permita-se acreditar e, sobretudo, permita-se ser a pessoa que Deus o criou para ser. A felicidade é uma escolha e ela começa na sua mente. A jornada de Jonathan nos convida a uma reflexão profunda. Nossa mente pode ser a maior barreira entre nós e os sonhos que almejamos conquistar. Assim como ele, muitas pessoas se veem presas em um ciclo de pessimismo, perdendo oportunidades e a chance de viver uma vida plena e abundante. A verdade é que a transformação começa dentro de nós, na forma como escolhemos olhar para cada situação. Sua mente é um campo fértil. O que você tem plantado nela? Lembre-se da história de Jonathan. Ele não transformou o mundo ao seu redor de uma hora para outra. Primeiro, mudou a forma como enxergava a vida por dentro. Não podia controlar tudo, mas escolheu como reagir a cada desafio. E foi assim que as coisas começaram a se alinhar, não porque tudo melhorou magicamente, mas porque ele despertou para escolhas mais conscientes. Que essa história te inspire a repensar sua postura diante das dificuldades. Nem tudo que acontece está em nossas mãos, mas a maneira como lidamos com isso, sim. Um olhar positivo abre caminhos. Sonhe de novo. Acredite. Se pensar que não é capaz, você já perdeu. Mas, se pensar que pode conseguir, novas oportunidades surgirão. Confie na graça de Deus. Ela nunca falha. Se a história de Jonathan fez refletir, isso já foi muito bom. Inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando nossas histórias. Aqui compartilhamos reflexões sinceras sobre produtividade, vida simples e uma fé prática. Ative o sininho e venha caminhar conosco rumo a uma vida com mais propósito, leveza e alegria. Sua jornada pode começar agora.